nós estamos começando nossa mesa, que tem o título Fazer, Viver e Deixar Morrer, Saúde, Produção de Cuidado e o Capitalismo Contemporâneo. Meu nome é Brenda Costa, eu sou médica de família e comunidade, sou professora na UERJ e estou aqui com muito prazer nessa mesa valorosa, com duas mulheres muito potentes, e estamos aguardando o PH, o professor Pedro, que chegará no decorrer da mesa. Então, sem mais demoras, eu vou anunciar essas duas mulheres maravilhosas. A gente está aqui com a Andréia Beatriz Silva dos Santos. Andréia é médica formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem título de especialista em Medicina de Família e Comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. É mestre e doutoranda em Saúde Coletiva. Foi conselheira do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 2012 a 2014. Atuou como médica em uma equipe de saúde na penitenciária Lemos Brito, em Salvador, Bahia, de 2007 a 2023. É docente do Departamento de Saúde e pesquisadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Desigualdades em Saúde, da Universidade Estadual de Feira de Santana, desde 2008. Docente e preceptora do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública desde 2018. Atualmente, compõe a equipe de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, coordenadora da organização política Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, que desde 2005 desenvolve práticas e ações de enfrentamento ao genocídio do povo negro nas ruas, favelas e no interior das prisões, idealizadora da ação permanente Saúde e Cultura intramuros no sistema prisional baiano, autora dos livros Olhar por Entre Grades, Vidas em Poemas, de 2020, e Tempo em Mim, de 2023. Co-diretora do documentário Genocídio e Movimentos, lançado pela produtora Couro de Rato, 2021. E a nossa Rafaela Alves Pacheco, médica de família e comunidade sanitarista, ex-presidente da APMFC, ex-diretora de comunicação da SBMFC. Te agradeço muito pelo legado que você deixa. Supervisora do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade de CESAL Recife, coordenadora da COREM CESAL Recife, professora NCV UFPE. UFPE. Então, eu convido a palavra a Andréia Beatriz, que vai fazer uma fala sobre opressões e o neoliberalismo. Bom dia. Eu quero começar agradecendo o convite à Associação de Medicina de Família e Comunidade, aqui do Rio de Janeiro. Dizer que é muito bom poder reencontrar pessoas, conhecer pessoas novas, e estar num espaço muito rico para a gente, né? Que é um espaço de discussão e de construção, também de revisão, né, de quem somos nós diante desse grande desafio que é sermos, né, médicas de família e comunidade. Então, agradeço muito o convite, através da pessoa de André, que foi quem fez o contato comigo, e dizer que estou muito feliz também de conhecer Petrópolis, que eu não conhecia, e é importante. E aí eu queria, antes, falar duas coisas. A primeira é que o meu objetivo aqui não é fazer um aprofundamento sobre neoliberalismo, porque é um tema importante, difícil, complexo,
e que demanda, né, que a gente se debruce sobre ele. Mas eu trouxe algumas considerações, e eu acho que também o colega que me antecederia e que já chegou, que vai fazer seguramente uma fala mais apropriada, mas eu trouxe algumas considerações que eu entendo que são importantes para a proposta e para o convite que eu recebi. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e Porto Alegre tem muita fama, o Rio Grande do Sul, aliás, tem muita fama, por conta acho que aqui não vai rolar, por conta da Serra Gaúcha, né? E colonizada por alemães, descendentes de alemães e italianos. E aí eu chego em Petrópolis, vejo não sei se é uma fábrica que tem, chamada Werner, não sei se vocês passaram por ela, é uma empresa, alguma coisa assim, né? O sobrenome, obviamente, alemão, né? E vi uma placa também dizendo assim, Festa do Colono, que é como, no Rio Grande do Sul, a gente cresce com os italianos, se chamam de colonos, e são chamados de colonos também, e os alemães se chamam de alemães. E as pessoas que são descendentes de alemães e italianos e poloneses no Rio Grande do Sul chamam, mesmo tendo nascido no Brasil, chamam a gente de brasileiros e brasileiras. E esse é um dado importante. Aí eu fui olhar um pouquinho sobre a história, né, de Petrópolis. É uma cidade imperial, todo mundo sabe que a família imperial, né, vinha para cá para se exilar, para se proteger, por questões de saúde. Mas tem um dado muito importante que tem muito a ver com essa conversa que a gente vai fazer. Vocês têm ideia da população indígena no Brasil? Quantas pessoas no último censo aí? Alguém chuta? Hã? Alguém tem ideia quantos por cento ou qual o número de pessoas que se autodeclaram indígenas no Brasil? Isso, o censo de 2010 foi 800 mil, já subiu agora para 1 milhão e pouco, mais ou menos. Isso dá 0,83% da população, se eu não me engano, 0,85, 90, menos de 1% da população. E, obviamente, que todo mundo sabe que eram os povos, que são os povos originários, né, que são os donos verdadeiros dessa terra. Alguém sabe, tem ideia de quantos indígenas tem em Petrópolis? Alguém viu algum monumento indígena? Alguém viu algo que lembrasse os povos indígenas? Não sei se tem fundi, deve ter, né? Aqui, restaurante que serve fundi, que serve, né, essas comidas que não são originariamente brasileiras, né, mas que são servidas e todo mundo vai para os restaurantes e tal. E aí eu tive a curiosidade de olhar. Essa aqui é a terra dos indígenas, né? Eram chamados, inclusive, era chamado da terra dos coroados, né? Aqui, originariamente. Hoje, de acordo com o último censo, existem 176 pessoas que se autodeclaram indígenas na cidade de Petrópolis. Petrópolis tem 306 mil habitantes, aproximadamente, né? São 176 pessoas que se autodeclaram indígenas e morando em 133 domicílios. Esses dados são do IBGE, eu olhei agora pela manhã. Então, para a gente ter ideia do que a gente está falando na prática, né, de opressão. O que significa, né, opressão, e, particularmente, por conta de um pertencimento, de uma história de luta e de enfrentamento, a opressão racial ela me interessa muito, porque ela diz muito a respeito da nossa sociedade, de como a gente se organiza e como a gente naturaliza determinadas invisibilizações, que não são, por si só, somente invisibilizações, mas é o desaparecimento, a morte matada, o fazer morrer e o não deixar viver. Isso é importante que a gente não... Porque isso é fundamental para a nossa prática, independente da localidade onde a gente atua. Olhar quem são essas pessoas. Se a gente usa muito, né, Oliver Sacks, falando, né, um médico, um neurologista muito importante, que nos deixou um legado também, de uma perspectiva de olhar para a saúde, né,
Não nos interessa que doença tem essa pessoa, mas que pessoa tem essa doença. Mas, para além disso, qual é a história, a trajetória dessa pessoa que se apresenta diante de nós, porque nós somos, felizmente, médicos e médicas de pessoas, né? Nós não somos médicos de doenças. Então, conhecer a história, desnaturalizar a história, eu acho que o movimento de reforma sanitária, e alguns autores falam muito de reforma psiquiátrica, falam muito de algo que é desnortear, né? E é desnortear, que é uma palavra que a gente usa muito, né? Fulano está desnorteado, quando não está muito bem da cabeça. É necessário que a gente se desnorteie para poder cuidar das pessoas, para poder olhar para as pessoas e para poder olhar para a história das pessoas. Então, a gente está num território de violência, né? De exclusão, de negação e de apagamento, é uma palavra que tem sido muito mal utilizada, né, mas de destruição da história das pessoas. Se a gente pensar que das 306 mil pessoas, dá 0,05, um pouquinho mais por cento, são os donos, os povos originários dessa terra, tem algo muito errado que a gente precisa desnaturalizar e enfrentar. Então, eu só queria trazer um pouco dessa luta. Eu acho que foi um dos motivos, né? Eu perguntei para a André, o que vocês esperam da minha fala e que eu posso contribuir para esse debate. E aí eu pensei em trazer duas coisas. Uma praxis a partir da minha inserção como médica de família e comunidade, mas, antes disso, uma luta de enfrentamento que ela se junta com essa luta pensando nesse contexto neoliberal. Aí é um pouquinho só da minha história. Essa é uma camiseta que a gente usa numa marcha anual que acontece, que desde a pandemia não aconteceu mais, no enfrentamento ao genocídio do povo negro. Foi divulgado agora o mapa da violência mais recente, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí apontou que, na região Nordeste, é onde mais mata jovens e homens negros, vítimas de brutalidade policial, de violência, né, os homicídios. E, quando vai olhar para esse perfil, 87% dessas pessoas que morrem vítimas de homicídio, sobretudo na Bahia, são pessoas pretas e pardas, são homens jovens e adultos pretos e pardos. Então, eu palpo cotidianamente, né, por carregar a África na pele, essa discussão sobre opressão racial, e por isso que ela é tão cara para mim. Aí eu vou trazer essas considerações iniciais, vou pedir licença para o colega que é da área de ciência política, que eu estou me atrevendo aqui, que eu queria só trazer essas considerações iniciais aqui, e depois trazer um pouquinho dessa prática, né? Tem um livro que eu gosto muito, né, que foi um livro que me foi apresentado no mestrado, que é um livro que chama, de Ricardo Antunes, A Desertificação, está errado, ali está com 2 S, mas é A Desertificação Neoliberal no Brasil, Collor, FHC e Lula. Porque parece que neoliberalismo a gente fala só quando fala de Collor e de FHC, a gente precisa ter o pé no chão e ter a consciência crítica, né? Fazer a reflexão crítica do momento que a gente vive e que a gente já tem vivido ao longo do tempo. E aí, isso aqui me lembrou muito do que a gente tem vivenciado enquanto relações de trabalho, né? Mas eu não vou entrar por esse lado, mas, sobretudo, com a precarização dos vínculos, né? Eu tenho visto muitos colegas reclamarem, né, da questão do mercado de trabalho, a dificuldade de inserção. A Prefeitura de Salvador até abriu concurso agora, né, com um salário que chega a ser constrangedor, né, diante da responsabilidade que a gente tem com o cuidado e o que significa, né, estar na porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde. Mas eu queria trazer para a gente levar e refletir, né, e são reflexões iniciais. Não é demasiado lembrar que a modernização neoliberal para o terceiro mundo penaliza de maneira muito mais brutal e nefasta o mundo do trabalho. Despossuído, dilapidado, desqualificado, o ser social
não consegue nem mesmo viver do seu trabalho. E acho que o contexto da pandemia também nos trouxe isso, né? Uma coisa que eu não vou sempre a São Paulo, eu tinha estado em São Paulo em 2016 e depois voltei no contexto da pandemia, depois da pandemia. E fiquei horrorizada, né, com a situação, tanto do viaduto Minhocão, né, que é conhecido, com pessoas, famílias, parecia um acampamento, morando em situação de rua, e também na frente da faculdade de Direito, que tem um largo ali, que eu não lembro, acho que é o Largo do São Francisco, que chama, e aí muitas pessoas, famílias. E uma coisa interessante não, uma coisa curiosa, né? São pessoas que não têm o histórico de infância na rua, são pessoas que estavam, antes da pandemia, ou no contexto da pandemia, trabalhando, pagando aluguel, estudando, e se viram, né, perdendo a possibilidade de se manter e foram para a rua porque não tinha outra alternativa. Então, isso é um pouco do reflexo de todo um contexto que não é exclusivo do Brasil, mas que tem a ver com essa perspectiva, né, político e econômica, esse projeto político-econômico. Passei demais aqui, deixa eu voltar. Bom, o neoliberalismo tem um caráter brutal no cenário político-econômico nacional. Na verdade, o Brasil é um terreno fértil para todas as formas de opressão, uma vez que foi fundado, enquanto nação, pela violência extrema, pela escravidão e pela exclusão racial. Mas o neoliberalismo operou em poucas décadas a quebra de inúmeras empresas e pequenas empresas, fez ruir a economia nacional, quebrou parques industriais, deixou mais lenta a capacidade de investimentos do capital interno, gerou especulação e tem gerado morte, né? Isso me lembra também que, nesse momento, está se discutindo em São Paulo a privatização da Sabesp, né? Não sei se tem alguém de São Paulo aqui que está acompanhando o que significa a privatização, que eu acho que é a terceira maior companhia de água do mundo, e está em processo de privatização. E isso é uma coisa muito séria, né? O Estado se fechando, cada vez menos responsável pelos serviços básicos e por garantir alguma coisa para as pessoas. Os pilares do neoliberalismo estão assentados na redução de Estado, privatização das empresas, livre concorrência, livre comércio, mas, na verdade, todos sabemos, o neoliberalismo tem suas raízes mais profundas assentadas no colonialismo, na exploração, no saque e no terror. Como sabemos, o neoliberalismo aportou no país com uma década de atraso de forma pirotécnica iniciada por Fernando Collor e sua sanha de tudo privatizar, de elogiar o Deus mercado e atribuindo toda a nossa pobreza e ineficiência administrativa e mão pesada do Estado. Collor de Mello, caçador de marajás, que é senador, né, todo mundo conhece, apreciava a dama de ferro inglesa e, de forma provinciana, executava seus conselhos. De tudo que eu mais me chama a atenção do que Margaret Thatcher falava acerca, uma das propositoras, né, desse modelo econômico político, era o quanto, uma das coisas que ela dizia, né, não existe sociedade, existem indivíduos. A ideia de sociedade é uma construção. Então, o importante são os indivíduos, as pessoas. E isso traz um pouco da perspectiva dessa individualização, dessa impossibilidade de construir algo coletivo. E a gente vai ver mais um pouquinho abaixo. Mas a burocracia e a corrupção característica do Estado brasileiro não permitiu que sua aventura fosse muito longe. O impeachment dissolveu os planos do caçador de marajás, ele mesmo e sua família, um orgulhoso ladrão dos cofres públicos. Os passos iniciais da doutrina neoliberal no Brasil foram alargados e fortalecidos pela era de Fernando Henrique Cardoso, que, entre outras táticas, utilizou o poder da força e violência para reprimir. E aí vem a individualização. Trabalhadores, enfraquecer sindicatos e abafar as vozes das ruas enquanto vendia o Brasil para o capital estrangeiro, indo ao cúmulo de criar uma agenda típica
um mercado de sucatas, com uma publicidade tosca que rebatizou a Petrobras de Petrobrax, para atrair compradores estrangeiros para um dos maiores símbolos do orgulho nacional. A venda de hidrelétricas, de bancos, venda do sistema de comunicação, a Embratel, tudo isso foi conseguido à luz do dia, enfraquecendo os sindicatos, corrompendo lutadores e lutadoras, reprimindo. O que dizer dessa agenda quando a opressão racial é o fundamento mesmo do funcionamento da máquina estatal brasileira desde sempre? As vítimas diretas são pessoas negras e indígenas que, enquanto o Brasil se abre... Eu ia tirar a reganha, que fica muito feio, né? Mas deixei ele. Se abre para o mercado internacional, experimenta a fome, o desemprego, a miséria, o encarceramento em massa, a violência gratuita e a morte. Tudo é um empreendimento, tudo é mercado, até a vida e os direitos humanos. Nesse período, é expoente o crescimento da população carcerária no Brasil, saindo de 90 mil pessoas em 1990, chegando a quase 500 mil em 2010, e aproximadamente 700 mil pessoas agora em 2024, segundo o Infopem. Que, para nós, né, os dados, a gente sabe que a gente tem problema de notificação, tem um problema de subnotificação, assim como em relação às mortes de pessoas pretas e pardas, o abandono, a fome e o desemprego, operada por uma doutrina que muito se assemelha à doutrina da escravidão, que negociava corpos pretos como mercadoria. Dito isso, eu gosto muito dessa imagem, que foi muito utilizada, né, no contexto da discussão, do início da discussão do marco temporal. E, para mim, tem muito a ver, né, com o que eu falei no início sobre Petrópolis, né, a presença indígena e essa disputa, né, por terra, por território, e o quanto povos indígenas, povos quilombolas, pessoas do campo e da floresta têm sofrido com essa disputa, né, lá de fundo. Inclusive, o Estado da Bahia, nesse momento, já tem um tempo, tem uma operação que desvenda, né, que, inclusive, tinha um secretário de Segurança Pública envolvido na venda de sentenças acerca da posse de terras em regiões do interior da Bahia. Então, os juízes, né, muitos afastados, estavam vendendo sentenças para grandes latifundiários, garantindo que eles continuassem donos dessas terras e também desapropriassem pessoas, povos indígenas, em várias regiões. E, obviamente, que a gente está acompanhando também, né, várias situações da região norte do país, em várias outras localidades. Então, a ideia, eu não sei como é que está o tempo, eu estou indo, viu? É uma aproximação, um diálogo, né, a partir dessa praxe de organização política e do cuidado à saúde das pessoas privadas de liberdade. Aqui é um pouquinho, né, dessa realidade, né, que é enfrentada, e todo mundo conhece. Se jogar lá no Google, vai achar várias fotos, né, mas essa é uma realidade das pessoas, das 700 mil pessoas que se encontram privadas de liberdade. E a minha organização, que chama Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto, desde 2005 faz uma incursão no processo de formação e de defesa dos direitos das pessoas privadas de liberdade, porque muitas pessoas da nossa organização são egressos do sistema prisional também. E a gente entende que é um espaço importante para o enfrentamento à opressão. Aqui eu vou passar brevemente, é só para a gente ter uma ideia, né? E é tão legal esses encontros, que, como tem pessoas de várias localidades, é importante a gente pensar, né, o quão desafiador é para nós fazer saúde, fazer o enfrentamento que precisa fazer para a saúde, com essa dimensão de país que a gente tem, né? Com todas essas diferenças, e não temos problemas com diferença, a questão é que essas diferenças não podem ser transformadas em castas, né? Mas nós temos pessoas com um perfil, eu vou passar, mas a gente tem uma extensão muito grande e uma diversidade muito grande, uma diversidade morfogeográfica, socio-racial, econômica, cultural. Então, realmente é um grande desafio, né, fazer a defesa desse Sistema Único de Saúde para que ele garanta para essas 213 milhões de pessoas
diante de tudo isso que significa, que garanta para essas 176 pessoas que se autodeclaram indígenas aqui na cidade de Petrópolis, que a gente possa garantir o cuidado à saúde de maneira adequada, levando em consideração todos os determinantes do processo de saúde, adoecimento e morte dessas pessoas, numa situação que passa, né, de maioria, de dono da terra, a ocupante da terra, em condição de minoria. É incrível, né, como as pessoas podem negar, né, o que isso pode trazer para a vida das pessoas, conviver cotidianamente, né, com essa maneira de tratar com esse sistema de exclusão. Esses dados são um pouquinho desatualizados, mas é em torno de 213 milhões de pessoas. Os dados em relação à pobreza e DH eles não mudam muito, né, mas nós somos... E um país que varia muito, né? Nós temos aí localidades onde o IDH é alto, se compara aos países mais ricos da Europa, e tem lugares onde o IDH é mais baixo, né? E se compara aos países mais pobres do mundo. Salvador tem essa dicotomia, né? Tem lugares, alguns bairros, um bairro que chama Itaigara, e que a gente tem o IDH aí de 0,8, que leva em consideração, né, acesso à educação, saúde, saneamento básico, e aí tem um bairro chamado Fazenda Coutos, que ele traz dados que se assemelham aos países mais pobres do mundo. Então, essa diversidade. A extrema pobreza, né, a gente tem 75% das pessoas que vivem na extrema pobreza são pessoas pretas e pardas. E uma coisa interessante, né, para a gente olhar, a gente que está trabalhando na atenção primária e com cuidado, que é o fato de que muitas dessas famílias, né, que vivem na extrema pobreza, a maioria dessas famílias são chefiadas por mulheres pretas, né, mulheres como eu. Então, se a gente não entender raça, cor da pele, como um dos elementos determinantes do processo de saúde, adoecimento e morte das pessoas, a gente não vai avançar no enfrentamento às iniquidades no campo da saúde. E aí um país, como eu já trouxe aqui no texto, mas que teve uma colonização em disputas, escravização indígena e africana, com início precoce e fim tardio, uma transição para a indigência, isso é importante, né? Tem uma autora que chama Alba Figueroa, que ela fala que não é a pauperização que gera a racialização, mas que é a racialização que foi imposta e que me coloca em condição de desigualdade em relação às pessoas, a outra mulher branca como eu, mesmo médica, é o fato de que a racialização que gerou a pauperização. E aí tem autores, né, tem um autor que eu gosto muito, que foi traduzido, que é Louis Kouakan, que ele fala, tem um texto, né, que chama do encarceramento em massa da escravização, porque ele fala das plantations, né, da escravização ao encarceramento em massa, e tem um outro livro que chama As Prisões da Miséria, e que traz essa relação importante, né, com o debate racial. Tem vários autores, mas são dois textos, 2 livros que eu gosto muito. O primeiro As Prisões da Miséria é um livro, e da escravidão ao encarceramento em massa, que está traduzido, é um texto, um artigo bem bom. Bom, teorias raciais, antinegro, e que subsidiaram, né, a invasão, né, o que fazem com que os coroados aqui nessa terra tenham sido destituídos de suas propriedades. Estou finalizando já. E aí a gente tem um processo de imigração, né? E aí eu vi também que no século XIX, 1837, foram trazidos os alemães para cá para construir estradas inicialmente, né? E aí depois já tinha dado certo no primeiro momento, e aí depois, com o final do processo de escravização, foram chamados, convidados também a vir para colonizar, para povoar e para trazer sua mão de obra. Enquanto, no mesmo sentido, a partir de 1888, pessoas pretas e pardas, os africanos nascidos no Brasil e seus descendentes, foram tratados, né, foram indigencializados, nem sei se existe essa palavra, mas foram tratados, né, de forma a serem permanentemente excluídos, com várias impossibilidades.
a urbanização explosiva e também desorganizada. Bom, em relação à população privada de liberdade, né, nós temos a terceira população prisional no ranking mundial, tem um perfil diverso de pessoas, mas, essencialmente, a maioria são pessoas pretas e pardas. Não vou me alongar muito aqui. Eu queria mesmo era passar... Eu queria falar duas coisas. Uma, primeiro, é que a gente tem esse perfil, então, pessoas vivendo em condição de indigência, e tem um perfil das pessoas. Lembrando que a gente vive um franco processo de privatização no contexto neoliberal, com a justificativa de que o Estado não dá conta e que, para funcionar melhor as prisões, precisa privatizar. E a gente sabe que a gente tem um número, sobretudo na região sudeste do país, onde tem a maior população prisional, a gente tem um franco processo de privatização, como sempre, né, com a promessa de que resolve. E esse processo, não sei se vocês estão acompanhando também, o Paraná iniciou um processo de privatização das unidades da educação básica, e isso é uma coisa assustadora. Santa Catarina também já iniciou o processo de privatizar a atenção básica. E isso é extremamente assustador, isso é um problema maior do que a gente tem, porque, enquanto é um dever, né, dos municípios e estados garantirem a atenção básica, a ideia é que, privatizando, vá melhorar essa mesma história. E a gente tem um problema muito sério, né, que é o Estado, mais uma vez, no contexto do neoliberalismo, se encolhendo e diminuindo sua possibilidade, sua responsabilidade de garantir os vários acessos. Bom, já indo para o fim, pensando nesse contexto e quais são as possibilidades, né, quais são os limites que a gente tem, mas também quais são as possibilidades de acesso. Eu sempre gosto de pensar, tem uma autora que é uma cientista filósofa, né, dos Estados Unidos, chamado afro-americana, como ela se identifica, chamada Ruth Gilmore, que ela convida, né, ela faz um convite por uma militância, por uma atuação muito importante no enfrentamento às prisões, né, dentro de uma perspectiva de entender o quanto isso traz um lucro, né? É a ausência do Estado, mas é a presença do setor privado se beneficiando de uma situação de muita negligência e violência a qual é submetida a população privada de liberdade, né? Então, quais são as possibilidades diante disso? E aí eu queria trazer um pouquinho dessa prática. Diante dessa prática, eu falei para vocês no início, né, de uma organização que eu faço parte, a gente entende que é preciso fazer esses vários enfrentamentos. É nesse sentido que, para mim, a medicina se encontra com um movimento social organizado, no sentido de garantir que, para além que o cuidado ele não se limite à nossa presença em unidades de saúde ou à nossa atuação no atendimento específico. E com tudo que a gente sabe, com todas as 300 competências que se pretende na medicina de família e comunidade, a gente sabe que o envolvimento, né, com a comunidade, o envolvimento comunitário, o enfrentamento de forma coletiva, na contramão da proposta de individualização de uma proposta neoliberal, ele é fundamental para a gente fazer esse enfrentamento. E a gente está falando de uma situação de vida das pessoas que têm um perfil específico nessa condição. E é esse o convite, para que a gente possa desenvolver ações que possam fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento ele precisa ser feito em várias esferas, de várias maneiras, em várias frentes. É muito difícil fazer esse enfrentamento sozinho, fazer essa construção sozinho. É preciso pensar na responsabilidade de todas as pessoas. Tem tido uma explosão, né? As pessoas têm discutido, têm falado em muitos termos, né, que são termos muito caros, sobretudo para o movimento social negro, no enfrentamento a essa realidade que é muito cruel. Mas é preciso que todas as pessoas assumam sua responsabilidade. Quando a gente fala de branquitude, do privilégio branco,
A gente não está falando somente das pessoas dizerem eu tenho privilégio. A pergunta é o que tem sido feito para não se aproveitar desse privilégio, para além de falar, para além... Qual é a prática? Inclusive de se ausentar em alguns momentos, quando as pessoas pretas precisam estar presentes, quando as pessoas indígenas precisam se fazer presente. Então, com que frequência, né, que as pessoas brancas que se importam têm feito isso para fazer esse enfrentamento, para fazer essa desconstrução dessa relação de poder, desse status de poder. Precisa muito mais que falar, né? Precisa fazer, precisa ter interesse em fazer. E aqui são algumas ações. Aqui foi um texto que, inclusive, foi republicado na gestão de Rafaela. É um texto que teve muitas críticas, né? Que é a proposta, fazendo essa leitura por um outro modelo, né? Pensar um outro mundo sem prisões. Esse é um dos convites que Ruth Gilmore, essa ativista, faz para a gente pensar, né? Porque, da mesma forma, todo mundo circulou aqui, e mesmo a gente não vendo em Petrópolis a identidade indígena, todo mundo fica de boa, né? Mas cadê? Tem uma banquinha ali na frente, tem pessoas indígenas trazendo sua arte para esse evento, e acho que as pessoas devem comprar, devem respeitar, devem prestigiar o que está sendo trazido, mas mais importante é pensar, inclusive, nas suas localidades, né? Onde estão as pessoas? Quem eram as pessoas que eram donas dessa terra? E onde elas estão? Como é que elas vivem? Para onde elas, como é que elas se localizam? Na localidade onde eu atuo, no território, como estão vivendo as pessoas, os povos indígenas, né? E esse é um convite para a gente pensar, de Ruth Gilmore, inspirada nisso, num mundo sem prisões. Mas pensar num mundo sem prisões é pensar num outro mundo, sem várias outras relações de poder também, né? Num mundo onde haja uma inversão de valores, né? Onde a gente tenha um projeto que seja um projeto pensado por mulheres negras, por pessoas trans, por gays, por lésbicas, por pessoas idosas. A ideia é pensar no mundo e construir um mundo. A ideia é pensar na localidade onde a gente atende, onde que está esse grupo, como que tem sido ouvido, como que, para além da caixinha da política de equidade, né, que é o que a gente sempre faz, e como que isso tem sido pensado. Então, a proposta abolicionista de pensar no mundo sem prisões é porque a gente vai ter que pensar nessa série de poderes que circulam sempre no mesmo sentido. É pensar nessa inversão, pensar nessa outra possibilidade de construir. Para além de se utilizar de termos como necropolítica, racismo institucional, racismo estrutural, para além de falar somente sobre isso, qual é a prática que tem permitido fazer esse enfrentamento? Isso interessa muito, né? Gilmore nos conduz para pensar um mundo sem prisões e, para isso, imaginar, praticar de maneira que as prisões não caibam nas vidas das pessoas e na sociedade em que vivemos. E aí o convite é o mesmo, para que a gente pense dentro de um projeto neoliberal que prima pela individuação, pela individualização, como é que a gente pode pensar no mundo onde as pessoas brancas não tenham privilégios, onde os homens brancos não sejam tão privilegiados, onde os homens brancos heteronormativos não sejam mais privilegiados. Como é que a gente pensa, como é que a gente constrói esse mundo? Ambas chamam a atenção de que as prisões não acabarão hoje, e eu acho que esses privilégios também não acabam hoje. Não é um sonho para agora, mas abolir prisões se refere a uma prática do agora a ser erguida e mantida, um mundo sem prisões. É neste ponto que saúde e desencarceramento se tocam enquanto prática abolicionista, e o desencarceramento emerge como uma política de saúde. Recentemente, a pandemia da Covid-19 nos mostrou a urgência, a possibilidade e necessidade de desencarceramento diante da impossibilidade de o Estado garantir a saúde. E, da mesma forma, as outras maneiras, né, as outras prisões que são mantidas e são naturalizadas cotidianamente. Aqui são só a história, né, de realização de algumas atividades no interior da unidade prisional. Essa é uma das fotos que eu mais gosto, é uma foto antiga de uma sessão de cinema feita dentro do interior da unidade prisional para discutir saúde.
essa unidade está num outro modelo de gestão. Pensando no projeto neoliberal, é isso que acontece. E, nesse modelo de gestão, não cabe mais atividades coletivas. Todas as construções das unidades prisionais, de um tempo para cá, elas não prevêem mais espaços coletivos. São só celas. As pessoas não ficam mais que 2 horas tomando banho de sol. A maior parte das pessoas fica 22 horas por dia fechada, confinada numa cela. E não existe mais espaço para atividades coletivas. Então, aqui, a gente tem pessoas... A maior parte, né, das pessoas estão presas no Brasil pelo tal de tráfico de drogas ou por crimes contra o patrimônio. E muitas pessoas, por conta do horário de fechamento das celas, têm 10, 15 anos que não têm acesso ao sereno. E aí fazer essa atividade era uma possibilidade. E eu sempre defendi isso como política de saúde. As pessoas terem direito a ter acesso ao sereno, se exporem ao sereno. Só que com o modelo de prisão que está sendo proposto, e isso é do nível federal ao nível estadual, não tem mais possibilidade de espaços coletivos. E aí me lembra muito da fala, né, que eu falei lá para vocês de Margaret Thatcher no início, em que não existe sociedade, existem indivíduos. E se pensa em indivíduos, obviamente que não precisa de um espaço coletivo. E muito numa perspectiva, né, branco-centrada de olhar o mundo e olhar a possibilidade. Aqui é um convite, né, para que a gente abra. E aí não é abrir só grades, né, mas se destituir de todas essas grades, esses muros que são erguidos ao longo do tempo e que impede, inclusive, que a gente veja onde se encontra a população, os coroados de Petrópolis, né? Onde estão as pessoas. Então, esses muros que a gente vai erguendo e que são bem confortáveis para algumas pessoas, eles vão se erguendo e subindo mais. Por isso que é importante preservar a memória, contar a história, quando a gente tem pessoas, né, que construíram essa história. A gente falava aqui no início de um colega que se encontra aqui, que foi homenageado, que atuou durante 36 anos na mesma unidade, que é um sonho, né, de longitudinalidade para a gente. E eu não sei se, nesse modelo de precarização de vínculo, alguém vai conseguir ficar 36 anos, os próximos 36 anos numa mesma unidade de saúde, trabalhando de forma digna, de forma respeitosa, garantindo para que as pessoas tenham acesso à saúde. Eu não sei se vai ser possível. Por fim, eu queria fazer um convite a vocês. A minha organização, a gente tem uma editora que chama... Cadê o André? Me convidou a trazer os livros, viu, André? Aí estou fazendo essa propaganda. Nós temos uma editora que chama Editora Reaja, uma editora comunitária, e que reverte toda a venda para as ações que a gente desenvolve. Dentro de um bairro, a gente tem uma escola comunitária, num bairro chamado Engenho Velho de Brotas, em Salvador, que era, inclusive, um engenho, por isso que ele tem esse nome. E não precisa dizer, né, um bairro central de Salvador, um bairro negro, e que lá a gente desenvolve uma série de atividades, recebe familiares e amigos de pessoas privadas de liberdade, a gente faz um processo de formação com crianças nas mais diversas áreas, e aí a gente tem uma editora e tem produzido livros. Então, fica o convite para quem quiser ajudar, para quem quiser contribuir, conhecer também, entrar na página da Reaja, @Reaja, ou seja, Morta, que é o Instagram, e conhecer um pouco desse enfrentamento que a gente tem feito desde 2005, e que não é um projeto com início, meio e fim. Tinha uma militante muito importante, que foi secretária, foi ministra da CEPIR, mas que não é a parte mais importante da trajetória dela, que chama Luísa Bairros, e que ela dizia: a gente lutar contra a opressão, sobretudo a opressão racial, é a gente sair na rua todo dia para lutar. E é uma luta que a gente sabe que vai perder. Porque, quando a gente fala que tem 87% das pessoas que são vítimas de homicídio, elas são pretas e pardas. E essa é uma realidade que a gente vivencia na Bahia. E eu, que sou mãe de um menino negro de 17 anos, é porque a gente não ganhou nada, a gente não tem ganho. Ainda que tenha a ilusão de que eu, sendo médica, eu sou tão vítima do racismo, porque reconhece a marca da opressão que existe quando olha para
para a minha pele, para o que eu represento fisicamente. Então, essa é uma luta para a gente que tem início e tem continuidade. Nós somos continuidade de uma luta. E ela não vai se encerrar. Mesmo com a minha morte e com a morte das pessoas. Luísa Barrios foi uma grande militante e que morreu há alguns anos e que fez uma luta fundamental para o enfrentamento ao ódio racial antinegro, ao que a gente chama de racismo. E, mesmo depois da morte dela, como tantas outras pessoas, a luta tem que seguir, porque eu não sei se a gente vai ver uma outra sociedade diante da maneira como essa sociedade foi erguida. E aí fica o convite a vocês, quem quiser comprar livro, quem quiser, né? Custa menos que uma cerveja, né? Quem está tomando sua cervejinha aí, que o pessoal reclama, mas, às vezes, ali as marcas mais famosas custa ali 10, 15 reais, e aí, com 2 cervejas, deixa de beber 2 cervejas, hoje só, calma, não vai ser sempre, e redução de danos, e aí faz a compra dos livros para ajudar. Muito obrigada, estou à disposição, espero ter contribuído para o debate. Muito obrigada, Andréia. Desnortear para desoprimir é uma fala que fica aqui na minha mente, pensando que quem tem norte é o colonizador. Então, a gente precisa mesmo desnortear para desoprimir. Eu queria anunciar a chegada do nosso terceiro palestrante, que é o PH, que é o Pedro Henrique de Almeida... Paulo Henrique Almeida Rodrigues, sociólogo, mestre e doutor em saúde coletiva pelo IMS-UERJ, professor associado e coordenador do programa de pós-graduação acadêmico do IMS-UERJ, ex-supervisor da SF de Teresópolis, ex-professor por 15 anos do programa de pós-graduação profissional da Universidade Estácio de Sá. Chamo tanto de PH que me confundi aqui no Pedro Henrique. Perdão, Paulo. Agora, então, Rafaela Alves Pacheco vai fazer a fala Construindo Cuidado e Resistências nas Frestas. Bom dia a todas, todos, todes. É uma satisfação estar aqui de volta no Congresso da ANFAC. Eu me sinto muito em casa aqui, porque temos pessoas muito queridas aí já de muito tempo, de muita luta. Queria agradecer na pessoa de Julinha Rosas, que vocês chamam Julinha de Morelli, né? Eu conheço Júlia há 22 anos, chamo ela só de Julinha Rosa. Mas, enfim, André e também na pessoa de Dani. É sempre um prazer estar aqui. Tá? Vim conversar, né, com essa mesa maravilhosa, com essas minhas 2 grandes amigas, com o professor Paulo, que estou tendo o prazer de conhecer agora. Falar um pouco sobre essas frestas, né? Dificílimo, né? O tema que me botaram, né? A gente tem, né, como foi colocado brilhantemente aqui por Andréa, tantos desafios, né? Falar um pouco dessas frestas, eu vou tentar e construir um caminho que me parece ser um caminho mais fidedigno do que eu venho tentando nos últimos tempos, né? A gente vê, gente, não vou me alongar aqui, que a coisa não vai muito bem, né? Na verdade, ela vai bem mal, né? Então, a gente tem por onde a gente olha, né? E Déa começa exatamente pelo mesmo espanto, né, sobre a questão da população em situação de rua, né? Eu também passei um tempo, depois da pandemia, voltei a São Paulo e fiquei bem assustada, né, com o cenário, a materialização, né, desse fazer morrer, desse deixar morrer, né, e dessas múltiplas formas que a gente vê de se matar as pessoas, né? Tem muita forma de morrer, né? E não só no Brasil, isso não é uma especificidade nossa, a gente tem aí algumas guerras em curso, esse horror de Gaza, né? Esse esfacelamento do povo palestino, né, que vem acontecendo aí ao vivo nas telas dos nossos celulares, né? A gente pensar aí o próprio Canadá, né, tão elogiado enquanto sistema de saúde, enquanto construção de política pública, né? A gente tem aí nas últimas semanas pessoas solicitando eutanásia por pobreza, né? Então, a pobreza que mata, a pobreza que enlouquece, a pobreza que esfacela as pessoas, os seus futuros, suas famílias, seus redores, né? E a gente pensar que essas faltas de sistemas de saúde, né, que foram tão lembradas, né, na época da pandemia, o quanto que a gente ainda tem
para pensar, porque parece que a memória, tão fácil que é de se apagar, ela parece que vem sendo esquecida, né? Então, como é importante a gente poder retomar que ou todo mundo tenha saúde ou ninguém, né? Isso virou uma grita e parece que vem se apagando, e cabe a nós também esse legado, né? Então, parafraseando a maravilhosa Hannah Arendt, né, vivemos tempos sombrios onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Então, andamos muito taciturnos, né, sobretudo nesse pós-pandemia, não só na perspectiva da medicina de família e comunidade, né, e eu me coloco aqui como médica de família e comunidade, como sanitarista, uma mulher cearense, radicada há 22 anos no meu país, Pernambuco, né, entre Recife e Caruaru, né, com o DJ aqui me prestigiando, nossa maravilhosa egressa de nossa residência. Então, a gente pensar que, nesse lugar todo, a gente vai precisar fazer algo, né? E aí, o meu recorte, aí pedindo licença para a mesa também, né, não me atrevendo a ser uma cientista social, embora a gente acabe mergulhando em alguns desses referenciais, né, mas a gente percebe, e isso foi dito também por Dea, que a gente tem velhas novas reproduções do capitalismo contemporâneo, né? Ele vai se reinventando a toda hora, esse danado, né? Então, pensar isso, e o recorte que eu trouxe para cá, foi da gente pensar numa perspectiva mesmo interseccional, e não dá para pensar de outra forma, sobretudo com a vivência que a gente tem enquanto povo brasileiro, né? Então, é a gente pensar na perspectiva de gênero, de raça, de classe, e esses recortes que estão nos atravessando a todo momento, na nossa prática de medicina de família e comunidade, na nossa prática de construção de SUS, porque é disso que se trata o lugar histórico e o tecido social brasileiro, né? Então, a gente pensar que são categorias distintas, mas elas andam tão juntas, e são todas, a partir do racismo, do machismo, do classismo, forças de distorção de vida. Então, o capitalismo ele se alimenta de morte, de todas essas formas de morte. Então, a gente não odeia a segunda-feira, a gente odeia o capitalismo. É ele que mortifica todos os dias as pessoas com as quais a gente convive e a gente tenta cuidar, e a nós mesmos, né? Então, a máquina de moer gente, né, e seus variados tentáculos e as suas várias formas de se construir, inclusive modificando suas narrativas, modificando seus discursos, né, subvertendo suas próprias palavras. Então, esse é um lugar que vai se construindo, e eu estou chamando aqui, né, e alguns autores, autoras também se fazem nesse sentido de chamar de anestésico político, né? Então, são intervenções, e aí eu vou citar 3 delas, né? Intervenção estética, ética, política, a partir desse recorte interseccional, né? Então, a gente pensando a partir da perspectiva de gênero, de raça, de classe, a gente considerar que nós temos tantos, né? E eu vou recortar esses 3, que seria a intervenção estética, a ética e a política, que vem aí com tudo, né, voltando aí com muita força a partir dessas reinvenções, né? Então, o que eu estou chamando de intervenção estética, né, a gente sabe que nunca foi só sobre beleza, não é uma indústria que quer construir beleza, né? Nós estamos falando de uma resposta, sobretudo no corpo das mulheres e sobretudo no corpo das mesmas mulheres, especialmente as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres que nunca estão adequadas para o padrão de beleza que está instituído ao longo dos séculos. Então, a gente tem uma resposta de controle de padrão desses corpos. Então, a gente fala do combate de obesidade enquanto doença, ou a gente está falando do combate às pessoas obesas, né? Como é que eu separo, por exemplo, uma medicina não gordofóbica? Como é que eu coloco isso, né? Como é que eu saio desse lugar do fator de risco, do adoecimento, e constituo, de fato, essa crítica de que a gente não está combatendo a obesidade, mas a gente está mortificando as pessoas obesas, né? Então, a exclusão das curvas, a exclusão da própria menstruação, né? Então, quantos artigos a gente vê na grande mídia que menstruar faz mal, né? Que menstruar é uma coisa ruim. Então, a arquitetura de corpos cada vez mais impossíveis, né? Então, desde as cadeiras de avião, que algumas aqui pegaram para chegar aqui, aos demais transportes, as macas de hospitais. Quem não trabalhou já na unidade de saúde precisou fazer um transporte de alguma pessoa gorda, e simplesmente aquele transporte não aconteceu porque a maca não cabia, ou porque a máquina do exame que precisava ser feito não cabia àquela pessoa. Então, há pessoas que não cabem, as roupas não cabem, os corpos não cabem, as existências delas são inadequadas, né? Então, e a gente tem cada vez mais as performances, né? As performances virtuais, os filtros de Instagram, de som, de imagem, as
as falas robóticas, né, nas redes sociais, então você não ouve mais as falas das pessoas, é a mesma robô que fica falando, né, seja no telemarketing, enchendo sua caixa de 700 mensagens enquanto você está atendendo, né, seja no TikTok, no Instagram. Então, são performances, né, o retorno agora com muita força da ditadura da magreza. Então, a saúde, né, a obesidade que precisa ser combatida, que, na realidade, né, montou agora a febre do Ozempic, né, que é uma nova forma de pensar e construir esse discurso. Então, as mulheres elas seguem tentando controlar o seu único possível. Né? Então, a psicanálise tem várias vertentes, né, que vai trabalhar nessa perspectiva, né, de pensar os transtornos alimentares, a anorexia, como mais uma abstenção do prazer feminino. O prazer feminino esse que é tão invisibilizado, que é tão proibido, que é tão pouco falado e que tem um potencial tão bombástico quanto a sua capacidade de revolução. Né? Então, as mulheres gozarem é algo que não interessa ao sistema capitalista. As mulheres construírem suas narrativas de prazer, suas vidas para além do cuidado e do trabalho, da divisão sexual do trabalho, é algo também que interessa muito nessa intervenção estética. Né? Estou chamando de intervenção ética, né? Essa que também é um desdobramento da intervenção estética, essa crescente onda conservadora. Né? Então, a gente tem aí a invasão do Estado e das religiões sobre os corpos femininos. Né? Tem sempre alguém querendo colocar o rosário nos nossos ovários. Né? A naturalização dessa negação do prazer a que me referi, as maternidades que são compulsórias, que são sofridas, que são silenciadas. Eu sou mãe de uma criança de 8 anos e me atrevo a ser médica, me atrevo a ser pesquisadora, me atrevo a ser professora, me atrevo a construir uma carreira profissional, apesar de, porque a maternidade ela não é bem-vinda. Né? A gente ganha 30% menos de salário por sermos mulheres, 40% menos se formos mulheres e mães, e 50% menos, vi essa semana, por sermos mulheres, você, como uma mulher, mãe negra. Então, tem a tendência de ganhar a metade do salário. Então, nós estamos falando aí de 1000 folhas de opressão. Né? E essa maternidade que tem esse recorte, ele também tem a sua contraface, que é a paternidade que é acessória, que é louvável, que é instagramável, e que qualquer coisa, qualquer gesto, menor que seja, que um pai faz, vira uma propaganda de margarina. Né? É uma coisa tão maravilhosa, nossa, que coisa linda, e já merece muitos likes. Né? E é o nosso cotidiano, enquanto mulheres. Né? Então, a gente tem um lugar do não pode. Então, a gente não pode gozar, a gente não pode engravidar. Se a gente engravidar, não pode abortar. E, se for seguir, também não pode doar. Você vai ser exposta, porque nós, mulheres, já nascemos erradas. A gente já nasce errada. É o pecado original, é a Lilith, a Eva, que segue insistindo em nossas construções culturais e sociais, independente de onde estejamos, mais ou menos nas tessituras societárias, mas, em alguma medida, mulheres que valem menos. Né? Então, essa é também um outro desdobramento, a intervenção maquínica. Né? Não sei se vocês estão acompanhando, é a esposa troféu. Agora é moda, vice-ideia, que as mulheres da década de 50 voltaram. Aquela do aspirador de pó, da enceradeira, né? A mulher que ganha de presente de Dia das Mães um acessório de cozinha e fica emocionadíssima. Então, essa glamuralização da feminilidade dos anos 50, né? Então, a esposa maravilhosa, a esposa que quer ser esposa, ela tem o direito de querer ser esposa e constrói essa escolha. Né? Isso vem voltando com tudo, num cenário onde a gente tem agora a 4ª queda de natalidade do Brasil. Né? Vocês viram os últimos números em relação a isso. A gente teve aí um aumento recorde, né, de congelamento de óvulos. Então, 97,9% nos últimos anos de aumento de congelamento de óvulos, essas mulheres ficando grávidas, empurrando essa gestação mais para frente. Né? Numa situação de queda de natalidade, e mulheres com sua necessidade de pensar essa maternagem mais para frente ou colocá-la, de fato, em xeque por conta
será de uma escolha mesmo ou de uma ditadura de construção de maternidade, né? Então, são elementos aí que estão acontecendo e que colocam a gente nessa situação de que as mulheres, como lugares de sujeito, elas são muito ameaçadoras, né? Então, num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, né, a gente construir, né, uma maioria de mulheres em formação, que já somos, a gente construir uma situação onde o próprio mercado de trabalho desenha que a gente precisa trabalhar melhor em equipe, que a gente precisa ter posturas mais solidárias, ser mais sensível na perspectiva desse desenho relacional. Ora, quem faz isso a todo momento, né? Eu sou mãe de uma criança de 8 anos de idade, né? Eu acho que, quando a gente é mãe, a gente desenvolve competências avançadas de diplomacia. A ONU só devia ter mãe. Porque o que é ser mãe? É ser diplomata a todo momento. Meu filho está zangadíssimo comigo, porque ele disse que ele está de férias, eu vim fazer um trabalho, né? Eu disse para ele que era uma mesa, ele achava que era uma mesa mesmo, enfim, estou com esse problema. Mas, a todo momento, a gente está equilibrando esses pratos, né? Então, essa capacidade avançada do protagonismo dessas mulheres é muito ameaçadora. É muito ameaçadora, porque quem consegue lidar com uma criança de 8 anos, hein, André? Uma criança de 8 anos, uma criança de 11 anos, como seu filho, né? Um adolescente, a gente tem competências avançadas. Bota a André lá na ONU para ver se a gente não resolve os problemas da gente, a gente resolve. Então, a gente pensar que tem um lugar aí que é nosso. O tempo exige esse protagonismo dessas mulheres. O tempo exige o protagonismo das mulheres negras. O tempo exige o protagonismo das mulheres indígenas. Então, a gente tem esse lugar que está recebendo como contrafluxo essa objetificação dos corpos femininos em seu ápice, que é o PL do estupro. O que mais é do que uma resposta a essa perspectiva de se pensar que essas mulheres precisam ser silenciadas, seus corpos, suas ações, suas intervenções, e muitos rosários nos nossos ovários, né? Então, pediram para eu falar de resistência, né? A gente vai no dicionário, resistência é o substantivo feminino, né? E é o ato ou o efeito de resistir, e também a propriedade de um corpo que reage contra a ação de outro corpo. Eu fico pensando, gente, que a gente vai precisar rever um pouco as nossas estratégias. O século XXI ele vai precisar que a gente subverta algumas coisas, para variar, né? A gente, MFC, é especialista em subverter, né? Então, estamos todos cansados, estamos todos exaustos. Se essa exaustão nos toma, seria estratégico a gente resistir. Queria pôr aqui em xeque, queria trazer algumas questões, né? Trazer esse autor, para quem ainda não conhece, Davidson Miranda, que é uma referência para mim, venho lendo bastante as coisas que ele desenha. Então, ele coloca que a gente precisa desnaturalizar, dessencializar, desindividualizar e desuniversalizar o cansaço. Ele coloca que o cansaço ele também precisa ser interseccionalizado, não para identitarizar seus produtos, mas para denunciar os seus produtores. O racismo, o machismo, a LGBTQIA+, fobia e o classismo produzem cansaços que são cruzados. E a gente precisa entender essa gradação. O capitalismo neoliberal, ainda Davidson, face atualizada e financiarizada do colonialismo, ele opera uma gestão das subjetividades e captura de corpos a partir de vetores como o tempo, produção, consumo, em nome de ilusões que criou como sucesso, ideal, cura, felicidade. Manter corpos cansados e ocupados é um projeto. Então, que corpo esgotado aguenta resistir? Esse é o questionamento que Kézia Rodrigues nos traz, né? Então, capturar as possibilidades de resistência e existência afirmativa passa pela manutenção de corpos sobreviventes que engolem discursos normativos e ideais sobre persistência, resiliência e continuam se esgotando em busca de um inalcançável. Então, será, Byung-Chul Han coloca para a gente, né? Yes, we can? Será que a gente pode mesmo? Né? Será que é isso? A gente vai seguir aí nessa marcha? Né? A gente vem perdendo tantas coisas. Será que a gente não precisa rever a nossa estratégia? Então, cadê as brechas? Cadê as frestas? Vocês me trouxeram lá de longe para eu falar alguma coisa desse lugar. Né? Então, eu trago a poesia. Eu acho que a poesia é a maior das nossas subversões. Eles não suportam poesia. Eles não suportam poesia. Então, entre eu e o mundo, aí eu estou trazendo Natália Esteves, entre eu e o mundo, a fina camada da pele
lembrar a pele adormecida, o espanto da carne quando encontra vida em outras. O contato contagia, é amoroso, o gesto vivo de abrir caminho na carne e relacionar. Toda cicatriz traz um novo registro de como contar o tempo. Então, a gente vai precisar catar os nossos cacos. E aí eu trago como antídotos tanto o Kitsung, né, que é um referencial oriental, inclusive, quanto o conceito de antifragilidade. Não sei se alguns aqui já ouviram falar desse conceito. Queria apresentar esse conceito para a gente começar a pensar sobre ele, né? Então, a gente precisa catar os nossos cacos, fazer escolhas, deixar ir o que não mais nos cabe. Teimar no retorno do essencial, buscar nossas colas de ouro. Talvez não seja ouro, a gente vai precisar de outra coisa, porque ouro mata os povos indígenas. Talvez a gente precise buscar outra coisa. E mata a nossa natureza, mata o nosso planeta. Então, restaurarmos para não mais estar, construir outros modos de estar. Então, um possível antídoto da resistência em nossos tempos talvez seja não resistir, seja a gente encontrar uma outra forma de construir luta, que seja, talvez, o conceito de antifragilidade, né? Então, Nassim Taleb, né, que foi um cara que trabalhou, atuou no mercado financeiro, professor em Nova York, ele tem esse livro interessantíssimo que ele fala, ele escreveu outros livros, como o Cisne Negro, né, que também é bem interessante, e aí ele vai falar sobre as coisas que se beneficiam com o caos. E aí ele coloca que a antifragilidade é a capacidade de se crescer e se aprimorar em resposta ao estresse. Volatilidade e desordem, em oposição à fragilidade, que sugere que algo se deterioraria ou quebraria sobre as mesmas circunstâncias. O oposto de ser frágil não é ser robusto ou resiliente, mas alguém que supera a incerteza sem ser destruído por ela. Um antifrágil. Rompe-se aqui com o modelo de que o oposto de fragilidade está na força ou resistência, características de quem é capaz de suportar situações extremas sem se alterar, a clássica visão de resiliência. Taleb nos ensina que os erros são apenas informações, e os erros beneficiam alguns indivíduos, mas não todos. Ele vai falar esse conceito, né, a diferença entre o frágil, o resiliente e o antifrágil. Então, o frágil seria esse que sofre ou se quebra com a volatilidade, né, que tem mais perdas do que benefícios nessa volatilidade, que procura tranquilidade, que os erros são muito raros, mas, quando eles acontecem, eles são enormes. Ele é um estudioso de teoria da probabilidade, né, e ele vai falar do mito da espada de Damocles. O resiliente, né, que é esse discurso e essa estratégia que a gente vem trabalhando, sobretudo no século XX, né, que é de ser indiferente a essa volatilidade, é o não vai ter golpe, tendo, né, é o não passarão, passando, né. Então, não faz questão de tranquilidade, né, e é o mito da fênix, que sai, né, que ressurge das cinzas toda queimada, barnautada, lascada, né. Então, o antifrágil, ele seria o quê? Ele seria um convite a uma outra expectativa, uma outra estratégia, que seria a gente ficar mais forte com a volatilidade, a gente ter mais ganhos do que perdas com a volatilidade, a gente procurar, sim, a desordem, porque a desordem é o contexto. E os erros, eles seriam, nessa tendência probabilística, eles seriam menores e seriam benéficos, porque eles seriam entendidos como informações para que a gente volte melhor e não queimados, né? E o mito seria o mito da hidra. Então, a hidra sempre nos amedrontou. Então, por que a gente não vira nós mesmos hidras? Eu acho que a estratégia da educação é um pouco isso, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, com uma egressa do programa de residência que eu ajudei a montar, saber que, se cortarem a minha cabeça, a DJ está lá para continuar a luta. A gente sabe que tem gente aqui nova, começando, né? A gente sabe que a gente tem nossos referenciais, Candinho, que eu tive a honra de conhecer ontem, com sua história maravilhosa. A gente sabe que nós somos um construto e que não é individual, porque nunca foi. Porque é mentira da Margaret Thatcher que nós não somos uma sociedade, é mentira que nós não somos um sistema. É mentira que a gente não pode ser muito mais do que a gente é quando a gente sai desse lugar de ser por um, como dizem lá em Caruaru, né? Então, o antifrágil seria essa capacidade de não de se adaptar, mas de inovar, de se reinventar, né? E de sair desse lugar do não vai ter golpe, não passarão, e sair desse lugar de dizer vamos olhar esses erros e vamos fazer diferente, né? Então, talvez a gente precise muito mais de antifragilidade do que de resistência, né? Então, aqui eu trago um pouco das pedras preciosas
Eu tenho uma grande amiga, né, pesquisadora, professora lá da USP, Deise Ventura. Ela, um dia a gente conversando algumas coisas, né, Deise é uma grande pesquisadora, né, enfim, enfrentou o coiso de frente, né, fez aquele livro Bolsonaro Genocida, né. Eu não gosto de falar o nome dele porque desalinha meus chakras, não falei só agora porque é o nome do livro. Mas ela fez esse livro e a gente conversando um pouco sobre isso, né, ela mandou o livro dela e ela disse, eu disse, nossa, que preciosidade, querida, essa sua produção, essa sua construção de chegar tão longe, tão lá em cima, botar o dedo na cara dessas pessoas, chegar na ONU, na OMS. E aí ela me disse isso. Ela disse, Rafa, isso aqui é uma estratégia, porque a gente precisa de pedras preciosas para destruir vidraças preciosas. Então, essas são um pouco, e aí, algumas das minhas preciosidades, né, de caminho, e que eu tive a honra de encontrar com mulheres tão maravilhosas, pessoas tão maravilhosas, e aí eu tenho Deinha também nessa luta, Brenda e tantos de vocês. E assim, colocar uma mulher feita Andréa na lista do Oscar não é uma coisa pouca, né? A gente colocar ela em evidência, colocar a Elibanilha, que é uma mulher indígena, em evidência, com a voz, ninguém falando por ela falando por ela. Então, a gente fazer publicações boas, a gente colocar Moral da Conceição e aparecer no New England Journal, isso são pedras preciosas. Essas são pedras preciosas que a gente não pode abdicar de tê-las. E esse jogar o jogo não é resistir, é ser antifrágil. E aí, para terminar, que eu já extrapolei meu tempo, eu queria terminar com um poema de Zeto e de Bia Marinho. Vou trazer aqui, nesse friozinho gostoso, o calor do nosso sertão, o calor do meu sertão. Eu sou filha de uma sertaneja, do sertão do Cariri, mas essas pessoas maravilhosas. Zeto é de Canhotinho, né, do agreste pernambucano, e Bia Marinho, uma gigante, uma deusa, é do sertão do Pajeú, é de São José do Egito, a terra da poesia. Eu não gosto de dizer que ela é mãe de Antônio Marinho, né, que é um poeta que hoje está mais famoso, declama muitas coisas, né, presidente para o palácio e tal. Eu acho que Antônio Marinho é filho de Bia Marinho, porque ela é muito gigantesca, né? Então, o nome desse poema é Andarilho. Vou tirar os óculos, porque eu tenho presbiopia. Vou cantar com total atrevimento, imitar os ciganos andarilhos, percorrer os caminhos dos trocadilhos, vendo o louro inventar um novo invento, misturar poesia e andamento, construir uma estradeira, ter um sonho normal numa esteira, numa noite no lindo Moxotó, caminhar nas estrelas, vendo o pó das passadas da glosa derradeira. Imitar o pavão com suas cores, vou vestir colorido em minha vida, tratarei como sábio esta ferida, para lembrar a loucura dos amores, pois os loucos, os grandes sabedores, dão ao lúcido a loucura do real, para mostrar que o bem intencional faz morada em lugar bem diferente, qualquer cor, qualquer dor, é sempre gente, sugerindo a paixão, o seu aval. A tarefa é não ter nenhum caminho, para encontrar o caminho do não ter. Ser irmão do bonito amanhecer, ser agulha seguindo o seu alinho, encontrar multidões quando sozinho, colocar tom menor no violão, ser maior entoando uma canção, perceber quanto tempo falta ainda, colocar no cabelo a fita linda como se fosse uma estrofe de canção. Que a força do sertão do Pajeú, do sertão do Moxotó, do sertão do Brasil profundo, e a antifragilidade de Bia Marinho nos contamine, e a força de Zeto, do sertão também, do agreste pernambucano, nos coloque numa perspectiva que só o povo brasileiro, todos os dias, nos ensina. Obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Chegamos em aproximações desse antifrágil com o desnortear. Esse antifrágil que é o contrário de algo que está congelado, paralisado, e que já é a sinalização dessa dialética do novo. E isso é o fazer viver e deixar morrer. Muito obrigada. A gente agora, então, vai para a nossa última fala do dia, e aí eu convido vocês que têm perguntas a já elaborarem as perguntas para a gente fazer uma rodada de perguntas para essa mesa maravilhosa. Então, eu convido o PH, o Paulo Henrique de Almeida Rodrigues, para fazer uma fala sobre o avanço neoliberal e as políticas públicas em saúde.
bem? Bom dia. Eu fui professor daqui 10 anos. Tem que ligar, né? Oi. Bom dia. Eu fui professor daqui há um tempo atrás, durante 10 anos. Saí daqui pedi demissão em 2010 e sou hoje professor da UERJ. Tenho alguns conhecidos aqui, o Candinho, né? Nós estivemos juntos algumas vezes, né, Candinho? Então, o Milton, lá atrás, estava aqui o Zé Roberto, mas quando eu vim falar, ele sumiu. O Zé Roberto foi aluno lá da mestrado de Saúde da Família. Bom, eu não vou passar slide, A Brenda me pegou no pulo, gente, vocês me desculpem, eu fiz uma confusão, eu estou trancado em casa escrevendo, aí a gente sai do mundo, né? Esqueci do que estava fazendo, e tinha que vir para cá, e eu estava indo para outra reunião. Ela me ligou e disse, não, estou indo, desviei, né? E vim para cá. Por sorte, eu moro em Petrópolis, mas antes eu morasse lá em Caruaru, em Salvador, como ela. Né? Então, a fala delas foi muito bacana, né? Muito forte, porque tocaram pontos assim que são muito ricos. Eu vou fazer uma breve menção, porque eu vou ter que falar de outro assunto, né? Me encomendaram outro assunto. Eu gostei muito do que a Andréa falou, falou da população negra e indígena no Brasil, da discriminação brutal que sofre. Eu queria lembrar só uma coisa sobre isso, né? A gente fala da população indígena, a gente lembra da população que se assume como tal, né? Em grande parte aldeada. Mas nós temos uma proporção enorme de... Eu sou de origem indígena, também tenho, não só de origem indígena, mas tenho bastante sangue indígena. Nós temos uma proporção enorme de população brasileira que é de origem indígena e está silenciada. Ela não tem consciência disso, diferente da população negra que hoje, né? Está num movimento positivo de construir, né, a sua identidade, sua consciência, seu espaço, conquistar e lutar contra o racismo. Essa população, que é de origem, muitas vezes, nordestina, né, da Amazônia, né, ela nega a sua origem, não se identifica. Né? É uma luta que nós ainda vamos ter para que essa população que deixou um legado tão forte, né, tem invento melhor da humanidade do que uma rede. Né? A rede dos indígenas não tem invento melhor. Né? A rede serve para tanta coisa, né? Até para dormir, né? Mas a rede é uma coisa nossa. A gente come tapioca, a gente come farofa, a gente come farinha. É um conjunto de coisas enorme das frutas, o aipim, né? Que tem vários nomes, macaxeira lá na terra de vocês. Né? Mas esse é um ponto que a gente ainda vai levar um tempo para resgatar. Né? Eu acho que essa questão da população indígena... O Brasil tem a língua portuguesa falada no Brasil tem, parece que, 240 mil vocábulos. É o dobro de Portugal. Ele só tem 120 mil, porque 60 mil vieram da África e 60 mil vieram da população indígena. A gente fala uma das línguas mais ricas do mundo, com uma contribuição gigantesca dessas duas populações que a André mencionou. E eu queria fazer um breve comentário sobre a Rafaela, fez uma fala tão forte. Né? Eu tenho origem nordestina, minha família veio do Maranhão, onde o patrono do Exército Brasileiro, um general da monarquia, olha só, foi o Exército Brasileiro que fez o golpe da República. Mas o patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias, é um general da monarquia e que fez um massacre dos balaios, foi um genocida, fez um massacre dos balaios, que eram camponeses, negros indígenas do Maranhão, e que foram massacrados aos milhares pelo Exército Brasileiro, comandado por Caxias. E hoje, incrivelmente, é o patrono do Exército Brasileiro. Isso a gente tem que ter consciência para esse país de opressão que nós vivemos. Né? Brutal. Na questão das mulheres, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Tem um problema seríssimo, a questão da maternidade. Né? A gente está hoje com uma taxa de fertilidade baixíssima. A população brasileira não se mantém mais, ela está caindo, está diminuindo. Foi o susto do censo, né? O IBGE julgava que tinha 215 milhões, tem 203. Por que é isso, gente? Porque não tem política para as mulheres no Brasil. Não tem política. Por que a mulher adia? Adia porque ela precisa trabalhar, e não tem condições para isso. Uma mulher que para ter filho, ela perde, em média, 5 a 6 anos. E, quando ela volta para o mercado de trabalho, ela volta por baixo. E mais ainda, claro, as negras, as de origem indígena, mais ainda, principalmente as negras, como foi bem dito aqui. Então, é o seguinte, não pode ter isso. Né? Você tem que ter, como alguns países já conseguiram ter, uma legislação que permita
as mulheres que quiserem, né, que nem todas querem ser mães, têm direito, né, sobre o seu corpo, mas poderem ter filhos. Não tem, está caindo a fertilidade, principalmente por falta de política de mulheres. E isso tem muito a ver com o assunto que eu vou falar, que é a questão do neoliberalismo. Eu não vou contar a história do neoliberalismo, embora é importante só a gente chamar a atenção, que a ideia é falar do neoliberalismo e a questão da medicina, né? Como é que isso afeta e mexe com a saúde, mas eu vou falar particularmente aí da medicina, que eu acho que é um ponto crítico aí do nosso sistema de saúde. Bom, primeira coisa é o seguinte, neoliberalismo não é teoria, não tem uma teoria neoliberal, não existe isso. Né? O que existe é a teoria neoclássica da economia, que é uma teoria extremamente reacionária, que radicalizou os princípios do liberalismo econômico. Não vou me alongar nisso, até porque não faz sentido. Quem inventou a palavra foi... Quem não, mas eu esqueci o nome do cara, mas foi num congresso da extrema-direita, em 1938, em Paris, que eles tinham perdido a disputa com o socialismo de um lado e com o keynesianismo de outro, e aí criaram uma sociedade que existe até hoje, chamada Sociedade Montpellerin, que é uma sociedade ultra-reacionária, que hoje inspira vários órgãos de extrema-direita no Brasil, né? Instituto FOMIS, Instituto Hayek, o Instituto Liberal, várias instituições que são pagas, regiamente pagas, pelos bancos internacionais para manter a extrema-direita no Brasil, que inventaram a ideia do neoliberalismo. Era um retorno do liberalismo que tinha sido varrido do mapa nos anos 30, né? Que é aquele período brutal, né, entre as duas guerras mundiais, com a Grande Depressão. Então, os caras inventaram isso e, a partir dali, foram planejando voltar para o poder. Quando a gente pensa nessa turma, né, é impossível pensar em neoliberalismo sem fascismo, sem um regime autoritário, um regime de força. Por quê? O que ele promete para as pessoas? O que o neoliberalismo promete para as pessoas? O neoliberalismo promete para as pessoas um mundo desigual, um mundo em que as pessoas vão, fundamentalmente, nós temos que ser empreendedores, nós temos que... Né, o que eles querem, agora inventaram a pejotização, né, de um tempo para cá. Né? Olha só que coisa maluca. Né? Antigamente, o parlamento inglês levou 100 anos para aceitar a sociedade anônima. Porque a sociedade anônima é o quê? É uma empresa que passou a ter personalidade jurídica. Olha só, a empresa, uma organização capitalista, para ganhar dinheiro, foi reconhecida como uma pessoa jurídica, como se fosse um de nós, com vontade própria, com capacidade de se indignar ou não, né? De preferência, para se conformar, né? Na lógica deles. Mas, olha só, 100 anos para o parlamento inglês reconhecer que as corporações, as sociedades, são pessoas jurídicas. Agora querem transformar pessoas de verdade, carne e osso, em pessoas jurídicas. Olha que loucura. Olha as voltas que esses caras fazem. Para quê? Para a gente não ter direito trabalhista, para a gente não ter aposentadoria, para a gente viver só para o trabalho. Eternamente cansado, como muito bem disse, né, a Rafaela, né? Eternamente cansado. Porque cansado a gente não pensa, cansado a gente não luta, cansado a gente não encontra alternativa para essa situação. Muito bem. É curioso que o Brasil define um sistema público universal de saúde em 1988, na Constituição, exatamente na década em que havia uma pressão brutal internacional através da dívida externa para mudar toda a política econômica no Brasil. Naquele momento, um pouco por causa da luta da população, a luta pelas diretas, né, a luta contra a ditadura militar, foi possível a gente avançar e construir o Sistema Único de Saúde. Teve todo um capítulo de direitos sociais, que é uma novidade enorme na Constituição brasileira, foi um grande avanço. Mas era um momento crítico. Né? 2 anos depois, vem Collor de Mello, e o neoliberalismo se implanta no Brasil. Não é? Então, o SUS começa a se construir dentro disso. Isso vai ir preservando, inclusive, um setor privado gigante, né, que compete com o SUS de uma forma completamente desigual. Aqui, na cidade da gente, né, eu e o Candinho somos daqui. Né? Aqui em Petrópolis, nós temos uma quantidade de recursos humanos, financeiros e físicos
no sistema de saúde impressionante. A gente trouxe uma época aí atrás, o Silmar era secretário, né, amigo nosso, né? A Marta, que é ex-secretária de Saúde de Volta Redonda, e ela ficou assustada com o valor. É a Carla que está aí? Eu estou assim, ô, Carla, tudo bem? Bom, desculpa, eu ainda bota essa luz, parece interrogatório aqui. Desde que eu era professor daqui, que eles montaram esse troço, virou, parece que a gente está no interrogatório da polícia, né? Fica a luz na cara da gente. Cara. Muito bem. Então, onde é que eu estava mesmo? Me perdi. Eu me perco, mas eu volto. E aí ela ficou assustada, porque Petrópolis tinha o dobro de recursos federais para o SUS do que Volta Redonda, que tem basicamente a mesma população. Né? E, na época, funcionava bastante bem. Nós temos uma quantidade absurda de equipamentos e uma quantidade muito grande de profissionais de saúde, até porque tem escolas que formam gente há muito tempo, né? Essa aqui e outras, né? Tanto na enfermagem quanto na medicina, odonto, fisioterapia, psicologia, ou seja, Petrópolis é um centro formador de recursos humanos e, quando tem universidades desse tipo, centro universitário, como é o caso da Unifaz, o que acontece? Muito médico fica. Então, nós temos recurso demais, mas falta recursos, tem fila para tudo. Né? A situação é dramática. Por quê? Porque se o sistema funcionar, se os recursos forem bem geridos, como é que o mercado vai viver? O mercado não vai viver. Então, precisa da desorganização para o mercado. Essa lógica neoliberal, ela é brutal numa cidade como essa. Eu estou falando que é uma cidade que, nesse sentido, é uma exceção, Petrópolis. Agora, um idoso tem uma fratura de colo de fêmur aqui, para ser tratado, é um inferno. Porque o único lugar que faz cirurgia ortopédica é onde faz também a cirurgia, faz cirurgia ortopédica eletiva, faz cirurgia ortopédica de emergência. Então, toda hora tem um acidente e troca. Então, assim, essa lógica está presente em todo lugar. Eu queria chamar a atenção para a questão da saúde do ponto de vista da profissão médica. Nós estamos num congresso aqui de medicina de família e comunidade. A segunda vez que eu venho, fui no último lá em Niterói. Muito bem. O que acontece? A Constituição de 88 ela permitiu mais de um vínculo de trabalho para os médicos. Eu não sei, eu procuro isso há um tempão, se alguém souber, por favor, me diga, se isso já era permitido antes. Mas, no serviço público brasileiro, havia dedicação exclusiva para médico. Eu trabalhei bastante tempo nos hospitais federais do Rio de Janeiro, e os médicos tinham saudade do tempo que eles trabalhavam 40 horas, porque ganhavam bem. Eles tinham um vínculo público, ganhavam bem. Né? Tinha outras coisas que não eram tão boas, mas eles tinham saudade desse tempo. No Serviço Especial de Saúde Pública, que existiu durante décadas, durou mais do que o SUS dura até hoje, os médicos trabalhavam 40 horas por semana, dedicação exclusiva, tinha carreira, e foi uma experiência que conseguiu botar médico no Brasil inteiro. Né? Havia médico no interior do Brasil e esses médicos não saíam. Então, olha só, mudou, né, gente? A gente construiu no SUS e tem um monte de vínculos diferentes. Então, aí tem outro, esse é um aspecto que tem que chamar a atenção. Né? Aí o médico, muito médico acha isso bom, né? Porque aí ele tem vários vínculos, ele ganha mais, não é isso? Mas o estudo de demografia médica feito pela USP mostra que os médicos trabalham, a maior parte dos médicos, 60 a 80 horas semanais. Vivem cansados, como disse a Rafaela. E vivem menos do que a maior parte dos profissionais de nível superior do Brasil, porque vivem sob permanente estresse, inclusive colocando seus pacientes em risco. Então, essa é uma característica que ficou, pelo menos desde a Constituição. Eu quero chamar a atenção de outra. Todo país do mundo que criou um sistema público universal de saúde, como foi o nosso caso, a maior parte deles não permitiu o privado do lado, não permitiu, aqui nós permitimos, certo? E um privado fortíssimo, que é um dos maiores do mundo, e alimentado pelo poder público. O que aconteceu aqui? Todos esses países tiveram que regular a profissão médica.
estabelecer regras, porque ela nasceu com uma profissão supostamente liberal. Né? Eu tive um tio, avô, que era médico de família na Praça da Bandeira, lá no Rio de Janeiro. Médico de família antigo, né, que tinha a clientela dele, às vezes as pessoas não tinham dinheiro para pagar, davam uma galinha, 2 galinhas, levavam um bolo, né, e ele vivia levando coisa para casa, nunca teve carro, não teve dinheiro para comprar carro, andava de bonde na época. Muito bem. Então, tem ainda um sonho, e que é extremamente cultivado nas escolas de medicina, né, de um médico que é liberal, bem-sucedido, que vai ganhar bem, que vai ter um prestígio social gigantesco, que é uma mentira que é vendida até hoje. É uma mentira vendida até hoje. Né? E que está em completa dissonância com a realidade da vida do próprio médico. Né? Então, isso chegou na saúde da família, não era. Antes era o médico trabalhar 40 horas. Né? A época que eu trabalhei lá com o Zé Roberto, lá em Teresópolis, né? Eu fui da supervisão de saúde da família, sei lá quanto tempo atrás. Foi em 99, por aí, 98, 99, 2000, por aí, já tem um tempo. Né? O médico trabalhava 40 horas. Depois vieram 2 portarias, até essa de 17, a PNAB, a primeira PNAB, é tudo por portaria, né? Não é lei, né? Já permitiu a flexibilização, depois mais. Gente, isso penetrou na saúde da família, que inicialmente a ideia era 40 horas. Muito bem. Então, por que todos os países regularam a profissão médica? E como é que regularam a profissão médica? O que quer dizer regular a profissão médica? Aqui no Brasil isso é palavrão, né? Quando o governo da Dilma começou a fazer isso em 2013 com mais médicos, o que aconteceu? A categoria foi quase toda, a grande maioria, virou bolsonarista. Né? Quase toda, que estava mexendo num direito fundamental deles, direito de morrer mais cedo que os outros profissionais, direito de trabalhar 60, 80 horas, direito de não ter um vínculo estável. Né? Olha o nível de inversão de valores. Muito bem. Nos outros países tiveram que fazer isso por quê? Como é que você regula a profissão médica? Você regula a profissão médica fundamentalmente pela residência. Aqui no Brasil estão mexendo agora, né? Saiu uma nova portaria que muda a Comissão Nacional de Residência Médica. Até então, eles perdiam o SUS, que está lá, né? Você leu a portaria que já depois do SUS, da Comissão Nacional de Residência Médica, ela fala em SUS nos primeiros parágrafos todos. Mas, na composição, eram 7 da Corporação Médica e 3 do SUS. Era perdida de goleada em todas as votações. Né? Então, era óbvio que ali foi feito para defender os interesses do mercado, porque, infelizmente, a maior parte das sociedades, aqui não é a sociedade, né? É a associação. Né? Aqui é uma associação, é diferente, tem um pouco característica, até porque médico de família é diferente. Né? Eu trabalhei muito tempo dando aula de saúde da família, no mestrado lá da Estácio, né? Zé Roberto fez lá. Né? Muito tempo nisso, é um médico diferente. Né? Os outros colegas que se formaram com ele perguntam, mas vem cá, isso dá dinheiro? Tá? Isso dá dinheiro? O que você faz com isso? Né? Olha para o cara como quase que um coitadinho. Né? O médico de família é um cara que é um médico diferente. Mas o que acontece? Nós praticamente não temos médico de família no Brasil, não é isso? Está aumentou porque foram criadas algumas residências, do Rio é muito importante, até o Daniel não pôde vir, né, o coordenador da residência. Mas, olha só, falta médico de família no Brasil. Como é que os outros países fizeram? A residência passou a ser assunto do Ministério da Saúde, ou seja, o Estado. Não tem nada de neoliberal. Né? E isso foi feito em países capitalistas. Não estou falando no que eles atribuem aí como a terra do demônio, né? Cuba, né? China, essas coisas. Não, estou falando de Inglaterra, Canadá, França, Espanha, Portugal. Esses países, o que fizeram? O Ministério da Saúde controla o estoque de médicos. A palavra é péssima, né? Parece que é material para venda, né, de comércio. Não é. É para você saber quantos pediatras tem, quantos estão próximos de se aposentar e quantas crianças tem para você poder abrir ou fechar a vaga de residência em função da necessidade. Então, isso passou a ser um atributo do Estado. Como é que é no Brasil?
tem um acordo tácito com as sociedades é que controlam a residência. Então, você tem algumas categorias médicas que ganham uma fortuna. Né? A gente sabe quais são: anestesista, oftalmologista, né? Neurocirurgião, tem outros, ortopedista é outro. Né? Por quê? Porque as sociedades fecham o funil da residência, é o mercado que fecha. Essa pretensa liberdade dos médicos gerou uma enorme desigualdade entre os profissionais de saúde, entre os médicos no Brasil. Né? E torna extremamente favorável para a indústria incentivar a formação de mais médicos especialistas, que é o que ocorre. Bom, se nós estivéssemos na Espanha, não pode ser assim. Simplesmente 60% dos médicos têm que ser médico de família. Ah, mas eu queria tanto ser como é que chama? Neurocirurgião. Não, meu filho, tu vai se matar de estudar, porque o número de vagas é pequeno, porque a necessidade de neurocirurgião é muito menor. Então, é o seguinte, ou a gente muda isso, e essa é uma questão fundamental, e aí tem que ir contra esses valores que penetraram profundamente na categoria médica, porque esses valores liberais ou neoliberais agora penetraram na categoria. A categoria foi para as ruas contra os mais médicos, né? Se jogou contra, né, os governos anteriores. Eu estou encerrando. Então, eu queria chamar a atenção disso. Nós não teremos SUS funcionando direito, nós não teremos, se não houver regulação da profissão médica, se o Estado não assumir uma responsabilidade nisso. Isso não vai funcionar. Então, por exemplo, a gente não tem como ter um oncologista no Brasil, que é outra categoria que tem pouquíssimo. Patologista clínico, então, menos ainda, é outra dessas que você tem uma formação mínima. Ou isso muda, e, olha, se começar a mudar agora, a gente só vai ter um equilíbrio na oferta de médicos daqui a quê? 10 anos? 10 anos. Então, quanto mais tempo passar, pior. Então, eu queria chamar a atenção. E, por último, assim, pedindo para a Brenda, só um minutinho, é o seguinte. Nós estamos no Ocidente, né? O Brasil está aqui no Ocidente. O neoliberalismo não é predominante no mundo. A maior parte do mundo, onde habita a maior parte da população, que é a Ásia, e crescentemente a África, que é o segundo continente mais populoso, estão abandonando o neoliberalismo, chutando essa mentalidade para fora de suas fronteiras. O Brasil faz parte dos BRICS, mas continua com essa lógica de calabouço fiscal, né, que eles chamam de... Como é que chamam de... arcabouço, né? Na verdade, é um calabouço fiscal, né? Que não pode gastar dinheiro, não pode contratar gente, não pode contratar profissional de saúde. Ou seja, só que isso está mudando, e mudando num ritmo muito grande no mundo. Então, eu vejo uma possibilidade de mudança para frente, não imediata, muito grande, e isso pode beneficiar enormemente a saúde no Brasil, né? E a organização do SUS, e mudar um pouco essa lógica tão perversa que a gente tem no país. Era isso, a Brenda não deixa eu falar mais, eu falo demais, eu também está na hora de parar. Muito obrigada, professor Paulo. Queridos, pelo avançar da hora, a gente vai abrir para apenas uma pergunta e já passar a fala para fazer a fala final. Por favor. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Bom dia a todos. Parabenizo a mesa pela excelente exposição de todos os assuntos, né? Quero registrar que, sem demérito ao dia de ontem, né, eu estou bem mais à vontade pelo viés progressista que os palestrantes estão dando, né? Com relação às minhas dúvidas, né, elas vão em direção, em primeiro lugar, sobre o significado da exposição carcerária ao sereno, né? Gostaria também de indagação sobre, no contexto de mercado, do porquê dessa glamorização da volta, do retorno dessa figura da mulher doméstica. E, por fim, sobre o assunto final,
com relação à regulação médica, esbarrando com interesses pessoais, né, daqueles que vão fazer, e possíveis implicações de críticas, né, voltadas para a intervenção do Estado. Como é que você chama? Marco Antônio Acesso Vale das Videiras. Desculpa. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou convidar vocês a fazerem as respostas já como uma fala final, por causa do tempo. É Marcos, né? Obrigada pelas questões. Bom, em relação ao sereno, porque essa é uma realidade que a gente não vive, né? A gente se expõe ao sol e ao sereno a hora que a gente quer. A gente quer ver a lua. E, para algumas pessoas, né? Para alguns povos e para algumas tradições, a lua ela tem um papel fundamental, né? Tem, dependendo do grupo e da história, da trajetória, apresentar a criança à lua em determinado momento é importante para o desenvolvimento. Não se expor à lua também é importante em determinados momentos, né? Mas, para uma pessoa que fica numa cela fechada durante 22 horas por dia, só pode sair 2 horas num espaço, às vezes, de muita violência, para se expor ao sol, ela ficar tanto tempo sem se expor à noite, sem olhar à noite, isso tem um significado de privação muito grande. Então, muitas das pessoas, quando saíam para o cinema, às vezes eram filmes legendados, por exemplo, não sabia ler, mas acendia um cigarro e aí ficava no sereno e verbalizava isso. Tem muito tempo que eu não pego o sereno. E eu também preciso pegar o sereno, não só o sol. Então, a gente entendeu isso como uma atividade que faz parte de uma desconstrução de uma história de privação para um processo de abertura de possibilidades. No espaço de privação, qualquer pequeno ganho é um ganho. Ter uma medicação para aquele dia, ter água potável, que está faltando há 4 dias, quando o Estado deveria estar garantindo. Então, qualquer situação ela é uma situação de ganho, de humanização. Eu nem gosto de usar esse negócio de desumanização, humanização, porque, na verdade, tem uma negação da humanidade das pessoas que estão privadas de liberdade. Então, qualquer coisa que, na rua, para quem está no dia a dia, para a gente aqui a água está tranquilo, a luz está incomodando, a gente pede para apagar. Quando tu está numa situação de privação, numa cela de 3 metros, com mais 25 pessoas, numa situação que tu não tem possibilidade de fazer cocô, que tu não tem possibilidade de fazer xixi quando tu quer, que a água só vai cair, sabe lá Deus quando, que o banho não é viável. Tem vários gestos que significam muito. E um deles, que eu aprendi nesses 16, 17 anos que eu fiquei atendendo, era a possibilidade de estar exposto ou exposta ao sereno. Então, é mais que simbólico, né? Para mim, revela a possibilidade de um acesso. Inclusive, se tu tiver mais interesse, tem um poema que eu fiz que fala sobre essas atividades, sobre essa exposição ao sereno, como um dos caminhos. Eu já estou fechando, por conta do adiantado da hora. Eu queria dizer que eu também estou à disposição. Quem quiser, tiver interesse em conversar, em tirar mais alguma dúvida, meu Instagram, eu acho, @andreabeatriz.65. Pode mandar mensagem lá que a gente troca ideia. E eu queria fechar com um poema que foi feito não para a medicina, mas para a literatura. Mas ele me provoca a convidar as pessoas para a gente pensar na prática do cuidado como libertadora. Para mim, ela é libertadora no sistema prisional, pela presença de pessoas como eu lá dentro, por uma seletividade do sistema de justiça criminal, enfim, por várias questões. Mas um convite a gente pensar na nossa possibilidade de alívio da dor, de acolhimento das pessoas em momentos muito complicados, né, da vida das pessoas. Às vezes as pessoas chegam, né, numa pressão. Doutor Candinho estava falando aqui,
né? Quando a gente está sexta-feira, já atendeu 4 pacientes extras e, às vezes, chega mais um que diz assim, poxa, mas a senhora é minha médica, eu queria muito ser atendido, o final de semana está pela frente, não vai conseguir atendimento, e, às vezes, aquele atendimento ali ele abre uma série de possibilidades na vida da pessoa. Eu acho que é esse convite que a gente precisa fazer para as novas gerações, para quem está se formando, para entender, né, a medicina, a despeito de tudo isso, né, de vínculos precarizados, de todas essas impossibilidades, mas de possibilidades que a medicina nos permite. E esse poema ele chama Ira. E eu acho que é essa ira que a gente precisa resgatar, né? E ele diz assim, que se espalhe a fúria e a ira, que se levantem as vozes, as piras que iluminam a luta, que não se calem as turbas quando a dor surgir em pilhas, que não se acovardem os meninos e meninas quando surgir a trilha. Façam ação nas entradas das cadeias, desmanchem celas com seus punhos, e que o médico e a médica não se perca em liquidação e farra, em rebolado e marra ante a desgraça nossa. E que a medicina seja mais que essa religião de gente boa, integrada e visível em redes sociais. Que não sejamos risíveis com essa pompa sobre nós. Que nas ruas em que estamos tenhamos barro para renascer, cova, um canto doce para repousar, algo para amar na eternidade. E que a morte, que vai chegar para todas nós, venha leve, com sua língua morna, nos avisando a hora. Obrigada. Olha, quando se junta eu e André, a capacidade de virar aqui um sarau é máxima, né, André? Essa coisa do direito aos... Não, ainda vai ter mais uma última, viu? Vocês tenham paciência comigo, porque eles não suportam poesia. Eles não suportam poesia. Eu quero fazer uma saudação especial aqui ao meu companheiro Anderson, que está aqui, urologista de família e comunidade, e ao meu amor lindo, meu passarinho Antônio, que também veio me prestigiar. A mesa está acabando, viu, filho? A mesa de madeira aqui, que não foi a que a mamãe fez, é outra coisa, né? Mas está acabando. E a gente vai passear, né? Como a gente combinou. É interessante, eu amei o direito ao sereno. Eu acho que o direito ao sereno é a materialização do direito à vida, né? Eu gostei muito, Paulo, quando você colocou... Nunca tinha parado para refletir, né? Como até as empresas são pessoas. Só quem não é pessoa são as mulheres, né? São as mulheres negras, as mulheres indígenas. Então, o que é a luta feminista, o que é a luta do povo preto, que não o direito de ser humano? A gente está advogando o fato de que nós somos pessoas, né? E não somos pessoas jurídicas, nós somos pessoas. Então, essa construção de que as pessoas são mais importantes do que as coisas, né? Eu acho que essa é a nossa luta mais profunda, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que conversa é luta, palavra é luta, poesia é luta também, né? E que a gente possa advogar por outros modos, outros tantos modos que a gente pode construir de fazer luta, né? E com antifragilidade, talvez, e com outras estratégias que, porventura, sejam mais interessantes para a gente lograr êxito, porque a gente está muito cansado de perder. A gente está muito cansado de ser atropelado, de ser oprimido. A gente quer outra coisa, a gente quer o direito à vida bem vivida, o direito de se poder ser no sereno, né, Dea? Então, a esposa troféu, né, o colega perguntou, Marcos, obrigada pela pergunta, Marcos, é nada mais do que mais uma estratégia de desumanização das mulheres. Eu não gosto desse negócio da humanização, porque eu acho que tudo está no campo do humano, né? Só quem não está no campo do humano são as mulheres, são os indígenas, são o povo quilombola. Então, nós queremos ser pessoas, sim, também. E a gente não vai abrir mão disso. Então, eu também quero fechar com outro poema, né, porque já virou um sarau, e eu acho que a gente precisa pensar mais filosoficamente, pensar sentindo, pensar com o coração, né? O coração da gente pensa muito mais do que... Eu vim cheio de coração, não sei se notaram, mas eu acho que a gente precisa de coração para falar, né? E quero fechar com um poema de Tiago de Mello, e me direcionar especialmente às pessoas que estão começando agora,
os extremos, né? As pessoas que estão já numa trajetória mais à frente, nossos mestres e mestras, a quem a gente honra imensamente. Queria dedicar também à pessoa de Candinho, doutor Candinho, que estou muito feliz de conhecê-lo, né? Em nome de você, de tantas outras pessoas que a gente conversou mais cedo, né, Brendinha? A gente segue porque vocês seguiram na frente, e a gente honra muito o legado de vocês. E eu queria também saudar as pessoas que estão chegando agora, né? As pessoas que... aos nossos alunos, alunas, residentes, a minha querida DJ, que está ali. Eita, DJ, tu estás filmando, né? Oh, bonitinha, linda, cheiro. Mas dizer que a gente precisa muito de vocês, e a gente precisa de alegria, porque eles não suportam poesia e também não suportam alegria, né? Então, queria falar, declamar essa de Tiago de Mello, que é Para os que virão. Como sei pouco e sou pouco, faço o pouco que me cabe, me dando inteiro, sabendo que não vou ver o homem que quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar ninguém, principalmente aos que sofrem, na própria vida, a garra da opressão, e nem sabem. Não tenho o sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem para quem já a primeira e desolada pessoa do singular foi deixando devagar, sofridamente de ser, para transformar-se muito mais sofridamente na primeira e profunda pessoa do plural. Não importa que doa, é tempo de avançar de mão dada com quem vai no mesmo rumo, mesmo que longe, ainda esteja de aprender a conjugar o verbo amar. É tempo, sobretudo, de deixar de ser apenas a solitária vanguarda de nós mesmos. Se trata de ir ao encontro. Dura no peito, arde a límpida verdade dos nossos erros. Se trata de abrir o rumo. Os que virão serão povo, e saber serão lutando. Um abraço e um cheiro. Muito obrigada. Tá bem. Marcos, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas essa questão da regulação do Estado, eu queria chamar a atenção do seguinte: ao contrário do que se diz na rua, né, no senso comum, a profissão mais antiga não é o que dizem aí fora, é a medicina. É a primeira profissão. Eu sou sociólogo, né? E desde lá... É engraçado como ainda tem gente se formando em medicina e fazendo o juramento de Hipócrates, né? Que é uma coisa assim inconcebível, mas para a gente ver a antiguidade. Mas, mais do que isso, é a primeira profissão do Estado moderno. Que profissão é uma coisa que tem a ver com o Estado, não tem profissão liberal totalmente. As profissões são reconhecidas pelo Estado. Então, é um campo de atividades humanas que diz, isso aqui é ato médico, isso aqui é ato de enfermagem. Só nunca disseram o que é ato de sociólogo, né? Nós não temos nem conselho profissional. Mas, de qualquer forma, infelizmente, o que chegou à presidência foi o que foi, né? Mas eu queria chamar a atenção do seguinte: é o Estado que reconhece uma profissão, define o campo de atividade. Então, foi uma demanda, né, daqueles profissionais para o Estado. É reconhecido em lei. Depois passou a ter o quê? Formação, né? Formação. Aí o Estado define como formar. Foi novamente o Estado. Vamos lembrar que, na época, foi até um grande avanço, né? Lá nos Estados Unidos, quando o Flexner, em 1910, né, fez o projeto que contribuiu, infelizmente, para o modelo biomédico super especializado, hospitalocêntrico, etc. Tal. Mas, naquela época, do ponto de vista da qualidade do ensino, ele teve um papel importante. Mas foi novamente o Estado. Então, sempre foi o Estado. Então, o mito de uma profissão liberal é criada pelo capitalismo. Por quê? Desde que surge a profissão, a medicina moderna, olha só, quando é que ela surge, a medicina moderna? Ela surge com a microbiologia. Foi Pasteur e Koch, quando lá descobriram que tinha um negócio chamado micróbio, que alguns deles causavam doença, não é isso? Que passou a ter o quê? A primeira coisa é etiologia, né? Aí você passou a ter causa, né? Etiologia. Depois você passou a ter exame, né? Para saber né? Que micróbio causou aquilo. Aí a indústria química que estava se formando naquela época, a Revolução Química foi em 1870. Aí, a Revolução Química, os caras olharam para o médico e disseram: caramba, esses caras vão fazer a gente ganhar muito dinheiro, que eles vão prescrever exame para a gente. E aí, olha só, a prescrição está no início do processo. E aí concentra
entre todos os profissionais de saúde, a maior parte das prescrições, se não quase todas, aqui no Brasil é quase tudo, na mão do médico. Isso para a indústria é uma festa. Não? O ideal para eles, ninguém usa mais fax, né? Mas era transformar cada médico num aparelho de fax. Né? Ele ouve falar numa novidade lá de remédio ou de equipamento que faz o exame e tal, e pum, o médico cospe sai do fax, né, daquela pessoa que transformada pela indústria. Então, a gente tem que ter ideia que esse mito da profissão liberal é uma coisa do capitalismo. E o que é o capitalismo, senão um sistema de exploração, né, um sistema feito para prolongar, na verdade, uma forma de escravidão que não tem mais corrente, mas a gente trabalha cada vez mais. Pior que tem gente que hoje, com essa história do neoliberalismo, se orgulha de trabalhar muito. Né? Eu estou ocupado demais, não tenho tempo para nada. Isso passou a ser bonito. Gente, olha só, isso não é um valor humano. A gente tem que ter tempo para olhar para a lua, né? A gente tem que ter tempo sereno, a gente tem tempo para namorar, para descansar, para relaxar, para pensar. A gente não é uma máquina, mas eles querem transformar a gente na máquina. E esse mito liberal está ligado a isso. Eles querem um médico que seja um prescritor. Por quê? Ninguém entra no hospital sem uma prescrição médica, né? Ninguém entra para se tratar, né? O hospital, em princípio, a gente não deve querer ir lá para dentro, né? Ninguém ouviu falar, tem uma promoção de cirurgia cardíaca, dá para terminar o debate um pouco antes, porque a gente quer pegar a fila. Não existe isso. Você entra porque um médico e porque você está doente, né? O médico tem um laudo médico para te botar lá dentro. Remédio é prescrição médica. Quem está por trás disso, gente, é o sistema capitalista. Como foi dito antes, nós temos um sistema de doença, não é um sistema de saúde, né? Eu dei aula para medicina há mais de 20 anos. Eu dizia, vocês têm que mandar fazer um plástico, né, com esse tipo de ensino que tem aqui dentro. Né? Eu acredito em doente. Né? A gente não quer médico que acredita em doente, a gente quer médico que acredita em saúde. Mas isso implica numa mudança profunda, uma mudança que não pode ser feita no capitalismo, gente. No sistema capitalista não será feita. Porque o sistema capitalista escraviza o médico, bota ele para trabalhar 60, 80 horas, para ele ser um prescritor, para o cara ter lucro. São as empresas mais lucrativas do mundo, né? Tanto as de equipamento, quanto as de insumo e de medicamento. São empresas altamente lucrativas. Então, nós temos por trás disso, então a luta contra o Estado, na verdade, é uma luta... por parte dessa turma que é contra a regulação, é uma luta para preservar, né, uma medicina que serve para o capitalismo, não serve para as pessoas, não serve para a saúde. Né? Até serve em alguma medida, mas ela serve principalmente para o capitalismo. Isso nós temos que mudar, isso não pode continuar. Né? Isso é contrário aos interesses da humanidade, é contrário às necessidades das pessoas, né? E contrário à própria natureza dos médicos. Não é à toa que tem tanto médico drogadicto, tanto, né, que os médicos vivem menos que os outros, que trabalham desse jeito. Eu tive um aluno psiquiatra lá no curso lá da Estácio, que, com essa onda aí de drogadição, os caras alugam carro para ir ficar percorrendo o interior para prescrever remédio para gente internada. Gente, é uma loucura, isso é vida. Tem gente, eu dei aula há muito tempo para os bombeiros também, lá em Guadalupe, tinha gente que vivia fazendo, dentro de um carro alugado, ou que pagava um motorista, para fazer exame de ressonância magnética. Só via a família no fim de semana. Esse é o médico que o capitalismo quer. Esse não é um médico que tem nenhuma vida própria humana, né? É completamente, aí, nesse sentido, desumanizado, que foi falado bastante aqui, mas que não está servindo para a saúde. A inversão disso, gente, é muito séria. Né? A gente vai ter que lutar contra essa questão, que é, na verdade, lutar contra o sistema capitalista, né? Como muito bem disse a Rafaela. Né? Muito obrigada a todos. Queria dizer que vocês são incríveis, que a gente leve as nossas incomodações para transformar em vida, mudança e saúde. Eu queria convidar a todos, agradeço a vocês também, que fiquem para assistir à mesa Racismo e Adoecimento, um debate sobre o cuidado higienista da população negra, que vai ser mediada
pela maravilhosa Raíssa Okoro. Muito obrigada.